Aproveitando os irmãos de pés, vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Atos 1, verso 8. Enquanto a igreja procura, eu quero deixar registrado sobre este altar uma palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus me concede de voltar nesta cidade, mas desta vez em especial nesta casa de oração. Para mim é um presente de Deus poder estar com os irmãos aqui. É um presente de Deus poder estar na igreja. Nós estamos no melhor lugar do mundo nesta noite. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida do pastor desta casa, pastor Júnior, um amigo que o céu nos apresentou. Nos conhecemos há muitos anos ali em Porto Ferreira, né? Depois o senhor me trouxe numa outra congregação aqui, e hoje nós estamos aqui. Bastante tempo sem se ver, mas o amigo não é aquele que está todo dia junto, mas é aquele que quando lembra, ora e tem um respeito. E eu tenho respeito pelo senhor. Deus abençoe os senhores, os seus obreiros, a igreja, a família, a esposa. Deus abençoe. E sou grato a Deus porque Deus me permitiu hoje vir aqui com a minha família. Não é sempre que eu posso estar, mas hoje eu estou aqui com a minha casa. Atos 1, verso 8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Pode tomar assento. Irmãos, este texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que Jesus está alguma coisa é força de expressão, porque quando eu falo dele está, eu posso te levar a entender um momento, e o nosso Deus não é Deus de momento. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de eternidade a eternidade. Então na verdade Jesus não está, Jesus é vencedor. E ele é vencedor por quê? Porque ele não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer: pastor, depois que eu aceitei a Jesus eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode falar que o vento soprou, que o barco balançou, que o leão rugiu, que a tempestade se levantou, mas no final de uma batalha de crentes sempre tem um culto de ação de graça para nós contar testemunho de vitória. Por quê? Porque Deus não perde batalha. Então, olhando para este texto, Jesus ele está retornando para o céu. Tem um ditado aí fora que diz assim: ó, missão dada, missão cumprida. E aqui nós podemos enquadrar este ditado na vida de Jesus. Por quê? Porque tudo que Jesus veio para fazer, ele fez. Até porque ele não é Deus de metade. A Bíblia diz que ele é Deus de começo, meio e fim. Vamos dizer junto? Ele é Deus de começo, meio e fim. E o que isso quer dizer? Que aquele que começou a boa obra é o que vai aperfeiçoar. Se ele falou que vai salvar, ele vai salvar. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai abrir porta, pode dar glória, porque a chave está na mão dele e a porta vai se abrir. Então na verdade, o Senhor não é Deus de metade, ele é Deus de começo, meio e fim. Aqui nesse texto Jesus já tinha nascido, crescido, pregado, preso, julgado, condenado, morto, sepultado, ressuscitado, e agora ele está no último dia dos 40 dias, porque a Bíblia diz que depois da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus ficou no intervalo de 40 dias aparecendo aos seus. Aqui ele está no cabo dos 40 dias. Ele está no cabo dos 40 dias no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos e voltando para o céu. Aqui, irmãos, eu vejo o verso de número 8 como uma confirmação de uma promessa. Você vai entender o texto que eu quero dizer. Um dia Jesus chega nos discípulos e diz assim, eu vou parafrasear. Jesus diz assim, ó, vai chegar um dia que eu vou embora, mas eu não vou embora para deixar vocês sozinhos não. Eu vou embora para preparar lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar vocês e levar vocês comigo. Agora, nesse intervalo que eu estiver fora, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou vos enviar o meu Consolador e é Ele que me glorificará. Eu vou repetir, eu vos enviarei o meu Consolador e é Ele que me glorificará. Jesus aqui já deixou uma lição, irmãos. Jesus aqui já deixou uma lição. Ninguém dá glória a Deus que é bonzinho. Ninguém dá glória a Deus que é teólogo. Ninguém dá glória a Deus que é obreiro. Só consegue dar glória a Deus quem tem o Espírito de Deus na vida para glorificar.
A nossa carne não quer adorar, a nossa carne não quer glorificar. Quem sabe tem alguém aqui que veio porque foi convidado, ou quem sabe tem alguém que veio porque você, enfim, alguma coisa você teve que vencer para você poder chegar até aqui. Mas quem sabe a tua carne diz: vai chover, é melhor você ficar em casa. Você já foi no culto domingo, o próximo culto está chegando, o último culto você foi, é melhor você ficar aqui. Você trabalhou, você está cansado, é melhor você ficar aqui. Mas o teu espírito diz: não, vai lá que eu tenho um alimento, vai lá que eu tenho uma cura, vai lá que eu tenho um renovo. Sabe por que você consegue erguer a mão e dar glória? Porque o Espírito de Deus habita em você. Ninguém dá glória a Deus por carne, meu irmão. A nossa carne queria estar em outro lugar, mas o teu Espírito venceu e você está aqui para adorar o nome de Jesus. Você pode dar glória melhor do que isso que você deu? Desculpa do que eu vou dizer, o que eu vou falar aqui agora não é para você dar glória não, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas entrar num ambiente desse, não ter glória para dar, irmãos. Entrar num ambiente desse e ficar distraído, entrar num ambiente desse e não conseguir se conectar, você precisa rever os seus conceitos, porque só consegue se ligar com o trono quem tem o Espírito de Deus. E Ele está aqui. Quantos estão sentindo? Você quer ver como Ele está aqui? Sabe esses arrepios gostosos que você sente e você não está com frio? Sabe essa vontade de sorrir, ninguém está contando piada aqui? O que é isso, pastor? É o Espírito de Deus que está aqui passeando. Oh, glórias. Mas vamos para frente. Então Jesus, ele está confirmando uma promessa. E aqui chegou a hora dele cumprir a promessa. Ele está voltando para o céu e aí ele já deixa mais outra promessa para confirmar uma que ele já tinha feito. Ele está dizendo mais ou menos assim: lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois o dia é hoje e a hora é agora. Mas lembra que eu falei para vocês que eu não ia deixar vocês sozinhos? Então fica tranquilo que eu vou, mas Ele vem. Ele quem? O meu Espírito. Eu vou, mas Ele vem. Eu vou, mas Ele vem. E olha o que Jesus vai dizer: e quando Ele chegar, preste atenção que você vai entender o que eu estou dizendo. Jesus está dizendo assim, ó: eu vou e Ele vem. Quando Ele vier, que Ele chegar, a virtude dele vai repousar sobre vocês. Vamos por partes. Vamos por partes. Diga comigo: virtude. Vamos lá? Diga: virtude. Existem 5 tipos de virtudes. Quantas eu disse? A cardeal, intelectual, dianoética, a virtude filosófica e a virtude bíblica. Eu vou ficar com a quinta, que é o que interessa para nós aqui. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução da palavra grego. A palavra virtude no grego quer dizer chaio, araté e dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. O que Jesus estava falando no pé da tradução aqui é o seguinte: quando o meu Espírito chegar, vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Pastor, perceba que quando eu falo de valor e caráter, a igreja até dá glória. Mas quando eu falo de poder, parece que a igreja dá um glória mais gostoso. Eu não quero apagar a chama na tua vida, mas eu preciso te falar uma coisa: eu só posso falar de poder se eu tiver caráter. Quem mandou me convidar, irmãos? Eu só posso falar de poder se eu tiver caráter. Porque eu não acredito em alguém que vem aqui e diz que está cheio do Espírito, mas depois do culto compra e não paga. Promete e não cumpre. Fala de pé e não sustenta sentado. Poder de Deus não é só na hora do culto, não. Poder de Deus é aqui, é em casa, é aqui, é na empresa, é aqui na faculdade. Eita. Mas vamos para frente. Diga comigo: valor. Você está achando que você está aqui de graça, irmãos? Ou você está achando que você está aqui porque você não tinha outra coisa para fazer? Quem sabe tem alguém aqui que diz: não, eu já não fui no último culto, se eu não for nesse, o pastor pode me pegar. Quem sabe? Parece que Jesus está arrebentando. É brincadeira, irmãos. Quem sabe tem alguém que diz: ah, eu vou lá porque divulgaram o culto e eu quero nesse culto. Enfim, eu quero te dar uma notícia. Para você estar aqui, irmão, sentado me ouvindo, eu de pé falando, e nós na mesma régua adorando, isso aqui não custou ouro, isso aqui não custou euro, isso aqui não custou prata, isso aqui não custou dólar, isso aqui, se você crê, prepare glória, custou sangue derramado na cruz do Calvário. Só que eu quero te dar uma notícia, hein? Fica ligado, porque se você não se ligar, é nesse ambiente que nós estamos que o inimigo lança dardo na tua mente para tentar te arrancar daqui. E segura teu glória para você entender. O diabo está mais preocupado, irmãos, de nos tirar da presença de Deus do que nos tirar da igreja. Eu não estou falando que ele quer que você venha para o culto, não é isso. Mas entre você estar na presença de Deus e estar na igreja, o diabo está mais preocupado em te tirar da presença de Deus do que te tirar da igreja. Por quê?
quê? Porque estar na igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Eu não acredito em alguém que vem no culto e não para de mexer no celular na hora do culto. Eu não acredito em alguém que vem no culto e não para de beber água na hora do culto. Eu não acredito em alguém que está no culto e não para de andar no meio da igreja. Jesus, faz tanto tempo que o pastor Júlio não me convida, eu quero voltar aqui, Jesus. Jesus está nesse lugar, irmãos. Eu posso até não voltar, mas uma palavra vai ficar gravada neste altar aqui. Os irmãos sabiam que tem coisas que o pastor da igreja não pode falar? Sempre que mexe eu falo isso, porque é verdade. Também sou pastor de igreja, tem coisas que nós não podemos falar na nossa igreja. Por quê? Não é porque o pastor não tem autoridade, não, senhor, a autoridade está com ele. É que nós estamos vivendo uma geração de uns crentes tão melindrosos, tão não me toque, não me rele, que dependendo do que o anjo da igreja, um obreiro da igreja falar, a pessoa tem de receber como palavra de confronto e mudança de vida. Quando a palavra vem, a pessoa fala lá, está dando indireta, tá vendo? Está dando indireta. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus traz o de fora. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Você pode dar glória por essa palavra, irmão. Se você não vigiar, o inimigo te arranca daqui de dentro. Como? Com pensamentos ao contrário. Você desculpa do que eu vou dizer. Eu tenho duas dificuldades muito grandes, varão: guardar nome e fisionomia. Às vezes a gente passa, olha, mas não enxerga. E se você não tiver vacinado e ligado com Deus, o inimigo lança um dardo na tua mente dizendo: ah lá, tá vendo? Passou e nem te olhou. Sai da igreja. Ninguém te olha, ninguém te enxerga, ninguém te vê, ninguém liga para você. Esses dias a minha esposa, eu vou denunciar ela. Se você já ouviu falar de Sheila na rede social, esta é a Sheila. Esses dias a Sheila pregando para as irmãs lá na igreja, pastor, a Sheila falou assim: irmãos, a gente precisa parar com essas coisas de querer ficar mudando de igreja por qualquer coisa. Quero mudar de igreja porque o irmão passou e não olhou para mim. Quero mudar de igreja porque passou e nem me deu a paz do Senhor. Quero mudar de igreja porque tem gente que não liga para mim. Ela disse: engraçado, tem gente que não gosta de você na tua rua e você não muda de casa. Tem gente que não gosta de você na empresa e você não pede as contas. Por que você quer mudar de igreja? Sabe qual é o melhor lugar para você ficar? É onde Deus te colocou. Aonde Deus te colocou. E se nós não vigiarmos, irmão, esse pensamento vem dentro da igreja. Por quê? Porque o inimigo está aqui, ao nosso derredor, bradando como leão e jogando dardo na mente, dizendo: sai daqui, ninguém te vê, ninguém te enxerga. Para eles você não tem valor. Você viu que passou por você e nem te cumprimentou. Às vezes a pessoa olhou e não enxergou. O inimigo está dizendo na mente de algum: não gosta de você. Você para ele não tem valor. Aí Deus levanta um poeta para escrever a letra de um hino, que é uma pregação, dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você pode não ser importante para meia dúzia, mas tu é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Vamos lá? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Segura aí. Que valor é esse, irmão? Que se me virar de cabeça para baixo aqui agora não cai um real. Que valor é esse? Que de repente você passou na loja, olhou um sapato e esse mês não sobrou dinheiro para você comprar um sapato. Que valor é esse que você queria conquistar aquele bem, aquela roupa e não deu para você conquistar? Eu vou te dar uma notícia: o valor não está no banco, o valor não está nas vestes, o valor não está no pé. Aonde está o valor, pastor? Ele está em você. Até com... Cante com vida, irmãos. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante. Declare, irmão, para você mesmo ouvir. Olha o que você está cantando. Vamos lá? Você tem. Você pode trocar esse hino por uma mão erguida e um glória de gratidão, porque ele Aleluia. Agora deixa eu te dar uma notícia. Jesus morto na cruz, irmãos, tem gente que acha que porque Jesus morreu na cruz ele já está salvo.
Eu estou falando para você que talvez está aqui e ainda não é crente. Eu estou falando para você que talvez você entrou aqui e você está afastado. Eu estou falando para você que entrou aqui, quem sabe você é crente, toma ceia, mas está brincando de ser crente. É para você que eu estou falando. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu estou salvo não, viu, meu irmão? Jesus morto na cruz está querendo dizer o quê? O preço foi pago. Mas e para mim ser salvo, pastor? Eu tenho que reconhecer o preço pago. E como é que eu reconheço o preço pago? Quem não é crente aceita Jesus. Quem está desviado volta para Jesus. E quem está brincando de ser crente desce do muro, vem para dentro e seja crente de verdade. Por quê, pastor? Porque para mim morar no céu, o Espírito de Deus tem que habitar em mim. Deixa eu te dar uma notícia. Você quer saber se você vai ser salvo, irmão? A tua salvação não está no tamanho das tuas vestes, do teu cabelo, não está no tamanho da tua Bíblia, nem no teu curso. A tua salvação não está medida no tamanho do dízimo que você entrega, se você não entrega, não é nada disso. Isso aí é fidelidade e obediência. Salvação, irmãos, não se mede com isso. Salvação se mede com outra coisa. Qual que é? O Espírito de Deus tem que habitar em mim. Você quer saber se você vai subir no dia do arrebatamento? O Espírito de Deus tem que habitar na tua vida. E deixa eu te dar uma notícia. Ele, por ser santo, ele é sensível. Se tem uma coisa fácil do homem e da mulher perder, é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. E quando eu corro o risco de perder, pastor? Quando eu olho para onde não é para mim olhar. Quando eu consulto o que não é para me consultar. Quando eu falo o que não é para falar. Jesus diz que da mesma fonte de água não pode sair dois tipos de água, ou sai água doce ou sai água amarga. Jesus disse que odre velho não pode ter vinho novo, não pode ter remendo novo, melhor dizendo. Por quê? Porque Deus não gosta de mistura, meu irmão. Ou nós somos ou nós não somos, ou nós temos ou nós não temos, ou professamos ou não professamos. Mesmo entalado, você pode dar glória por esta palavra. O que disse Paulo? O que Paulo disse aos crentes de Coríntios? Em quem vós também estáis. Depois que ouviste o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado, batizado, carimbado, timbrado com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque é ele que se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. Nota de rodapé. Quer saber se vai subir no dia do arrebatamento? O Espírito de Deus precisa habitar na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então diga comigo valor. Agora diga caráter. Aperta o cinto aí, irmãos. É rapidinho, vai ser rapidinho. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu sou. Eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, estar no meio dos crentes, cantar que nem crente, tomar ceia com os crentes, pregar que nem crente, tocar que nem crente, estar na igreja que nem crente, mas crente de verdade, só Deus sabe se eu sou. Porque reputação não quer dizer muita coisa não, viu, irmãos? Às vezes a gente olha para a pessoa e diz: meu Deus, bateu o pé, falou em línguas, estragou o olho, isso é profeta. Você não conhece? Quem disse que fazer cara de bravo, bater o pé e falar em línguas é profeta? E às vezes a gente fica até abismado, né? A gente no final do culto vai lá, tira uma selfie e coloca na rede social. Referência para a nossa geração. E a gente não sabe nem quem é. Referência é o teu pastor que ora por você. Jejua por você e está lutando para te levar para o céu. Por quê? Porque reputação engana. Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Se eu estou com a minha esposa, eu me comporto como homem casado, porque eu sou casado e estou com a esposa. Se eu estou como pastor, eu me comporto como um pastor, porque eu sou pastor e estou acompanhado como pastor e tenho que me comportar como pastor. Reputação, irmãos, é aquilo que a gente muitas das vezes se faz sem ser, para impressionar alguém. Caráter é diferente. Caráter é aquilo que você é de verdade. E detalhe, caráter a gente não costuma mostrar na frente dos outros. O caráter vem à tona quando nós estamos sozinhos. É sozinho que você vai mostrar quem é você. Quem independe de onde está e com quem está. Quem é crente aqui, é crente em casa. É crente aqui, é crente trancado sozinho dentro do banheiro. Quem é crente aqui olhando a rede social. Quem é crente aqui, é dirigindo o carro. É crente aqui, é crente na escola. É crente aqui, é crente na empresa. É crente aqui, é no ponto de ônibus. A mão é de crente, a boca é de crente, o ouvido é de crente, a mente é de crente, o olho é de crente. Você pode dar glória por esta palavra. Caráter é diferente de reputação. Caráter é aquilo que você é. E detalhe, pode enganar pastor, pode enganar profeta, pode enganar dirigente de
são pai, mãe, mulher, marido, mas a Deus. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo de número 139: Senhor, tu me sondas. Tu me sondas e me conheces. Você sabe o que é sondar, irmãos? Volta aqui, ó. Você sabe o que é sondar? Sondar é analisar o solo com precisão. Eu vou tentar te explicar, porque eu não entendo disso. Só sei o que eu pesquisei. Mas tem alguém aqui que sabe mais do que eu. Sondar, irmãos, é mais apurado do que ressonância magnética com contraste. A pessoa, os olhos de Deus é mais afinado do que isso. A pessoa vai no médico, o médico faz um exame de toque e diz: eu não tenho certeza, vamos tirar o raio-x? Aí o raio-x, ele acha que ele não está satisfeito, ele diz assim: vamos fazer uma ressonância? Aí se ele não ficar satisfeito com a ressonância, ele diz assim: vamos fazer uma ressonância com contraste? Ressonância com contraste enxerga dentro dos teus ossos. Agora Deus é diferente. Só a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a palavra dele vai na divisão da junta, da medula, junta e medula não me acha. Agora eu quero ver achar onde a diferença, a separação da alma e do espírito. Caiu uma glória por esta palavra. Você entende o que é isso? Pastor, começamos a construção em Catanduva. Inclusive, eu deixo minha palavra de parabéns aos irmãos que estão empenhados nesta construção. Só sabe o que é isso quem coloca o ombro debaixo da carga. Porque tem gente que entra aqui e olha e não sabe nem o que está acontecendo. Está nem aí, irmão, está nem aí. Ele reclama que está quente, ele reclama que a água está longe, ele reclama disso, ele reclama daquilo, reclama do som, mas ele não sabe quanto custa carregar uma lata de areia. Aqui eu posso falar. Glória a Jesus. Porque a igreja, varão, a igreja é tudo igual, só muda de endereço. Estou passando lá pelo mesmo problema. Mas resumindo, volta comigo aqui. O engenheiro estrutural foi lá fazer uma visita para nós. Ele falou assim para mim: pastor, eu vou te abençoar, vou dar um projeto estrutural de presente para o senhor. Eu falei: muito obrigado. Quando ele olhou o terreno, a nossa área lá, pastor Júnior, é de 1.000 metros quadrados. Aí ele olhou a nossa área aqui, ele perguntou para o irmão que trabalha como pedreiro lá em Catanduva: como é que vocês sondam a terra? Vocês contratam empresa? O irmão disse: não, aqui nós sondamos no olho mesmo. A gente olha e fala: é assim. O irmão falou: porque eu só construo casa, irmão, nunca construí um prédio. Aí ele olhou e falou: tá certo, não, vamos ver que vai dar certo. Aí eu nunca me esqueço daquilo. Isso é para quem entende, irmãos. Isso é para quem sabe, quem se preparou para aquilo. O salmista, quando ele vai cantar o Salmo de número 139, ele não sai cantando à toa, não. Mas: Senhor, tu me sondas e me conhece. É mais ou menos isso. Ele abaixou lá em Catanduva no solo, pastor, carcou o dedo na terra, assim, a cabeça do dedo, pegou a terra, olhou, esfarelou, pôs de novo e disse assim para mim, assim: aqui vai dar por base de 12 metros de profundidade. Resumindo, ele marcou as brocas e fomos furar o terreno. 39 brocas, pastor, 39. Aqui menos deu 11,98. E aqui mais deu 12,03. Ele falou: vai ser na média de 12 metros de profundidade. Cavamos 39 até achar a rocha. Sabe quando nós achamos a rocha? A menor tinha 11,98. Ou seja, dois negocinhos já era 12. E outro 11,02. Ou melhor, 12,08. Na média de 12. Eu falei para os irmãos que estão comigo lá: o que esse camarada tem na cabeça do dedo? É isso que o salmista está dizendo. Deus está dizendo assim: eu te conheço, porque eu trabalhei com a matéria. Eu te sondo, eu te conheço. Irmão, olha a profundidade desse salmo. Eu te cerco por detrás e por diante. Olha o que ele diz: antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe. Você entende isso, irmão? Porque quando a gente vai estudar esse texto, sabe o que a gente acha? Antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe. Aí a gente vai dizer o seguinte: eu já sei o que Deus está querendo dizer. O quê? Deus está querendo dizer que quando eu vou falar, antes de eu falar, ele já sabe o que eu pensei. Não, senhor. Não, senhor. A neurociência vai dizer que uma pessoa, para começar um assunto e não gaguejar no assunto, ela tem que ter no mínimo no subconsciente guardado 8 palavras acerca daquele assunto.
E sabe o que eu tenho que fazer para ter isso aí? No mínimo, ler. Ler de preferência em voz alta. Quem mais lê, mais tem recurso, mais se desenrola quando vai falar. Ou seja, quando você lê, você tem recurso no teu subconsciente. Quando você entra em qualquer assunto, o teu subconsciente vai puxar o que você precisa para você verbalizar na boca. O salmista, sabe o que o salmista está dizendo? Eu nem li, nem estudei e nem guardei nada. Tu já sabe o que eu vou falar. Eu dou glória melhor do que esse que você. Esse é o Deus que nós servimos. Ó, volta aqui. Tu me entreteceste. Você sabe o que é entretecer, irmão? Entretecer no original quer dizer tricotar. É a arte do tricô, que hoje a nossa juventude quase nem sabe mais. As adolescentes, então, eu não vou falar todas, porque todas é uma palavra muito forte. Mas se nós formos chamar uma chamada oral aqui agora, cai no Enem e reprova. Perguntar o que é tricô. Mas eu vou te explicar. 2 agulhas desse tamanho. Não é assim? As veteranas de guerra podem me ajudar. Um velo de lã. Dava-se um nó nada a ver na ponta da agulha e saía fazendo um movimento que, para quem não entende, é um movimento esquisito. E mais esquisito que o movimento é a tripinha de lã que vai virando aquilo. Quando minha mãe fazia tricô, que as vistas ajudavam, a gente falava para minha mãe fazendo aquela tripinha de lã, a gente perguntava: mãe, o que é isso aqui? Ela dizia: isso aqui é uma blusa. A gente dizia: não, isso aí não vai dar certo não, isso aí não vai virar uma blusa. Ela dizia: quem viver verá. E no final não é que dava uma blusa? Mesma coisa foi o céu. Quando o céu te alcançou, quem sabe alguém disse: agora é crente? Isso aí não vai virar nada. O céu disse: quem viver verá. Olha o que você está aqui. Veja aonde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Aleluia. Então Deus nos conhece, irmão. Então não adianta a gente fugir de pastor, fugir de profeta, fugir de pregador. Você pode fugir de quem você quiser, mas quem te sonda, te conhece, te cerca por detrás, por diante, quem te entreteceu no ventre, ele te conhece. Ele sabe do teu caráter. Agora deixa eu te dar uma notícia, irmãos. Deus não chamou a gente para ser melhor do que ninguém. Porque se tem uma coisa feia no reino, é gente metida. Como é feio o crente metido, irmão? Tem crente que se acha porque canta. Aqui não acontece isso. Só lá nas minhas bandas. Tá filmando? Meu Deus. Tem gente que se acha porque toca. Oh, com todo respeito, hein? Tamo junto. Tamo junto. Tem gente que se acha porque prega. Coisa feia a gente se exibir com aquilo que nem dele é. Se você toca, se você canta, se você prega, se você rege, se você cuida do chão da igreja, se você faz qualquer coisa no reino, abaixa o nariz e dá glória a quem merece glória. Não é verdade? Aqui não é nada meu, não é teu, não é nosso, é dele, por ele, pra glória do nome dele. Agora tem uma coisa, irmão: o céu não nos chamou para sermos melhor do que ninguém. Mas uma coisa o céu nos chamou: para a gente ser diferente. Vamos no 3? 1, 2, 3. Nos chamou para ser o quê? Diferente. Você não precisa andar com uma credencial no peito de dia para mostrar que tu é crente. Você não precisa andar vestido com kit crente durante o dia na rua para alguém ver que você é crente. Você não precisa disso. Você já percebeu que você vai no comércio, vai em qualquer lugar, entra na empresa nova, muda para casa nova, entra na escola nova, ninguém nem sabe o teu nome ainda, mas no meio do bate-papo alguém olha para você e diz assim: você é crente, não é? Oh, glória! E é gostoso ou não é? Sabe o que nós temos que ter vergonha, irmão? É quando nós estamos numa roda de pessoas que não é crente, elas começarem a falar coisa que desagrada a Deus e ela não respeitar quem está na roda. Aí é feio. É sinal que o crente está no mesmo nível que eles. Mas coisa boa é quando nós estamos num lugar que começa uma conversa, ou a gente chega num lugar que está uma conversa e alguém diz assim: muda o assunto que o crente está chegando. Deus não nos chamou para ser melhores do que ninguém, mas Jesus nos chamou para sermos diferentes. E você quer ver como você identifica um crente, irmãos? Você quer ver? Tem várias coisas que identificam o crente. Eu não estou falando de cabelo, não estou falando de veste, eu não estou falando de nada disso. Isso aí é um outro assunto, esse assunto não me pertence. Esse assunto pertence ao vosso pastor. Eu vou dar só uma dica aqui rápida. Você quer ver uma coisa que identifica um crente de verdade? O idioma. Porque o crente que fala que nem ímpio, irmão, ele precisa ser que nem Isaías. O anjo pegar uma tenaz de fogo e mandar no braço, no beiço dele.
Esses dias eu conversando com o irmão, nós conversa vai, conversa vem, ele se empolgou, ele soltou um palavrão. E detalhe, ele tinha acabado de cantar. Eu fui pregar numa igreja, o irmão falou assim: pastor, eu gostaria tanto de levar o senhor na minha igreja. Falei: que dias que é os seus dias de culto lá? É assim. Falei: eu consigo no meio da semana, eu vou lá. Aí eu olhei na minha agenda e falei: tal dia eu vou estar na tua cidade, eu vou antes e eu vou na tua igreja. Ele falou: o senhor está falando a verdade? Falei: eu estou falando. Ele falou: eu não aguento trazer o senhor não. Falei: mas o senhor não vai me levar? Quem vai me levar é o carro. Falei: eu vou aí. E detalhe, vou levar um amigo meu, cantor. Ele falou: quem que é? Fulano de tal. Eu falei: não, ele conhecia. Ele falou: não, o senhor não está falando sério. Eu falei: claro que eu estou falando, sou crente. E nós somos lá. Irmão, aquele moço cantou. Eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, o céu rachou, o anjo veio, visitou a gente, todo mundo se alegrou. Não dava nem vontade de pregar, dava vontade só de ver ele cantar, de tanta graça que Deus derramou na hora do louvor. Quando nós estamos voltando, eu falei para ele: eu vou te deixar na casa do irmão que você está hospedado, e eu vou para a casa dos meus pais. E no meio do caminho, nós conversando, coisa do céu, irmão. Estamos falando coisa do culto, coisa da palavra, coisa de Deus. Eu não vi uma lombada, a lombada não estava sinalizada. E do jeito que eu estava, eu passei pela lombada, mandou nós tudo para cima. Do jeito que nós pulou, ele soltou um palavrão. Eu olhei para ele assim, assustado. Ele falou: rapaz, o senhor não viu a lombada não, pastor? Eu falei: não vi. Mas na verdade eu não olhei para ele assustado por causa da lombada. Eu olhei para ele por causa do idioma que ele soltou. Aí eu falei: Senhor, eu falo o que ele falou, eu fico quieto. Será que foi isso que eu ouvi mesmo? Sabe o que o céu falou para mim? Isso aí já está nele. Ele é tão acostumado que solta no automático. E depois a gente foi convivendo junto, e não é que solta mesmo, meu irmão. É por isso que eu digo: não fica assustado com quem vem aqui não, que canta ou se abaixa. Não fica admirado quem vem aqui, bate o pé, chacoalha o corpo, estufa os olhos e fala em língua, fala: que profeta. Você nem conhece. Quem mandou me convidar, irmãos? Agora o idioma do crente é diferente. Eu espero que eu não vá agredir ninguém. Somos amigos, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu acho tão feio crente que xinga, crente que fala na gíria. Mano, cara, Joe, que Joe o quê? O nosso idioma é outro. Aqui é varão, varou, labareda, canela de fogo, tocha. Jesus está neste lugar. É verdade ou não é? Eu tenho um hábito de chamar os irmãos de varão. Esses dias quase que eu tomei uma bronca do guarda. Viajando, o guarda me parou, ele virou para mim e falou assim: documento do teu carro, a tua habilitação, o extintor do carro. Fazia 15 dias que eu tinha comprado aquele carro. Falei: meu Deus, achei lá com as crianças no banco de trás. Eu falei: Senhor, eu nem lembro que o carro tem extintor. Aí eu fiquei procurando o extintor, que eu dei os documentos para ele, fiquei procurando o extintor. Falei: Pacheco, onde está o extintor? Ele falou: não sei. Aí eu falei para ele: ô seu guarda, eu não estou achando o extintor. Ele falou para mim: debaixo do banco, seco, nesse calibre, debaixo do banco. Aí eu olhei, verdade, debaixo do banco. Aí eu tirei o véu, arranquei o extintor, dei para ele, ele olhou e falou assim: pode guardar, você vai ser multado, vai ser autuado. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o seu extintor está vencido. Eu falei: ô varão, não faz isso comigo não. Ele olhou para mim e falou: você me chamou do quê? Eu falei: agora até eu explicar para esse terro que é varão. Eu falei para ele: não, seu guarda, me perdoa, é que eu sou crente, é um palavreado nosso. Ele falou: não, irmão, fique em paz, aqui passou uma carreta aqui na rodovia e eu não ouvi direito. Eu também sou crente, é a paz do Senhor. Irmão, deixa eu explicar para ninguém ficar murmurando, né? Porque sempre tem alguém que pensa além, né? Eu não subornei ninguém, mas o varão me deu um grande livramento. Você já parou para imaginar? Você falou assim: ô seu guarda, não faz isso não, ó, empresta meu documento aqui, e colocasse uma garopa lá, aqui ó, um cafezinho, ele falasse para mim: não faço isso porque eu sou crente, e o pastor tentando engrupir. Não, eu não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser, irmãos. Palavreado de crente é diferente, nós somos crentes, irmãos. E detalhe, não é o que está na boca do mundo que tem que pegar na nossa, não. É o que está na nossa que tem que pegar na boca de quem está no mundo. A gente não pode falar que nem crente na roda de crente, que nem ímpio na roda de ímpio, não. Porque a unção pega. Você quer ver? Senta do lado de quem bate papo, você vai querer bater papo. Senta do lado de quem fica puxando o celular, tu vai querer ver o que está passando no celular. Agora senta do lado de quem dá glória. Aleluia. Esses dias nós lá em Catanduva, o irmão chegou em mim e falou assim para mim: pastor, eu quero dizer ao senhor que eu estou mudando de lugar na igreja. Eu não entendi.
Falei para ele: o senhor está mudando? Como assim mudando de lugar? Falando que eu costumo sentar deste lado do púlpito, mas agora eu vou começar a sentar deste lado. E, na verdade, ele queria queimar o irmão. Tem gente que é maquiavélico, viu, irmãos? Tem gente que é astuto. Ele vem de logo ao ponto, ele fica dando curva. Eu falei: irmão, você me perdoa, eu estou sentado aqui na frente, o senhor senta atrás, mas o senhor fica à vontade, se quiser sentar do meu lado, chegou onde tiver lugar, o senhor pode sentar. Ele falou: não, pastor, fique em paz. É que de repente o senhor me procura aqui, eu não estou aqui, eu estou aqui. Eu falei: o importante é o senhor estar. Aí ele viu que nós não temos brecha, ele entrou. Ele falou: não, porque não dá para sentar do lado do irmão fulano. Eu falei: mas por quê, irmão? Ele dorme o culto inteiro. O senhor nunca viu? Eu falei: não, porque eu não fico cultuando olhando para trás, eu olho para frente. Aqui, ó. Pronto, já temos o primeiro. Toma. Já era para ele ter pedido a bênção apostólica ali, mas ele quis continuar. Falei: pastor, não é por nada não, mas os irmãos ficam olhando e eu fico constrangido lá dele. Aí você olha nele, ele está virando o olho. Eu falei: bom, eu vou ser o advogado do irmão. Eu falei: você sabe do que o irmão trabalha? Ele mexe com caminhão canavieiro, suspensão de caminhão de cana. Você sabe que hora que ele entra na empresa? 7 horas da manhã. Você sabe quantos quilômetros ele anda? 25 para ir, 25 para voltar. Você sabe que hora que ele sai? 6 e meia. Já chegou a sair 7 horas da noite. O senhor já viu ele chegar todo cheio de graxa aqui, daqui a pouco ele vai para o fundo e volta trocado? É porque ele liga para a esposa dele e diz assim: leva a roupa, porque se eu for para casa não dá tempo de eu voltar para o culto e não quero perder o culto. Ele vai lá atrás, se troca e volta para o culto. Falei: é claro que ele vai estar cansado e vai cochilar. Agora, o maior culpado dele cochilar não é ele. Eu disse: o maior culpado dele dormir no culto é o senhor. Ele olhou para mim e falou: eu não, por que eu? Falei: porque o senhor é tão gelado no culto que o irmão consegue dormir. Dá lugar para o céu. Manda glória para cima. Se ele não acordar, disfarça que vai erguer a mão, já dá um jump nele, que é glória. Você vai ver se a unção pega, meu irmão. É um glória da direita, um aleluia da esquerda, glória de Deus. E o que eu vou falar aqui agora não é para você dar glória, não. Mas se você tiver glória, fica à vontade. Você sabia que um glória teu aqui, Deus visita a tua casa? Você sabia que um glória teu aqui, Deus fecha a sepultura? Você sabia que um glória teu aqui, Deus faz um check-up no teu corpo, Deus queima nódulo, Deus queima caroço. Aleluia! Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente, viu, irmão? Aqui ele cura, restaura, renova. Quem sabe tem alguém aqui que talvez ia começar a sentir um mal-estar, ia no médico e ia até começar um tratamento. Mas é num culto como esse, irmão, que Deus desce e queima o mar pela raiz. Estou falando para quem crê, viu, irmão? Não é para quem vem assistir culto, não. Quem vem assistir culto continua olhando, mas quem vem adorar, ergue a mão, dá glória, fala em língua, seja renovado e deixa Deus trabalhar no nosso meio. Esses dias eu estive pregando em Rio Claro. Aí um irmão, no meio do culto da palavra, né? O Espírito de Deus, pastor Júnior, falou para mim: diga que eu estou visitando perna de alguém aqui. Irmão, tanta coisa para a gente falar. A gente chega e fala: Jesus está visitando perna. O carnal, para ele tanto faz perna como não visitar. Aí do jeito que eu falei, Jesus está visitando perna de alguém aqui, a igreja deu glória. Quando a igreja deu glória, Deus falou comigo: e diga que eu estou dando livramento de trombose e amputamento de membro para alguém aqui agora. Isso é para quem crê, mas quem crê vê a glória de Deus sendo manifestada aqui. Aí Deus me deu um nome. Se eu tivesse escrevido, eu tinha que ler. Deus falou no meu coração: diga que eu estou desobstruindo a artéria na perna de alguém aqui. E eu falei. Aí quando acabou o culto, veio um homem no pé do púlpito. A igreja que eu estava pregando é um púlpito alto como a dos irmãos. Ele veio no pé do púlpito e fez assim que queria falar comigo. Eu desci, ele falou assim: pastor, fazem 15 dias que eu não consigo colocar o pé no chão. Ele falou assim: eu não estava aguentando de dor. Eu fui no médico essa semana, eu vou voltar segunda-feira. Isso foi uma sexta. Ele, segunda-feira, eu vou voltar para fazer uma ressonância na perna, porque ele estava suspeitando de trombose na minha perna. Mas quando o Senhor falou: Jesus está visitando a perna de alguém aqui, me deu uma fisgada na cabeça do dedão. Ele falou: eu senti uma ferroada na cabeça do dedão. A ferroada pegou no dedão, subiu para a virilha, pegou na virilha e desceu para o dedão.
sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sabe o que ele fez, irmão? Ele falou: eu não conseguia pôr a perna no chão. A minha mulher nem queria que eu viesse no culto. Eu falei: não, eu vou no culto, que quem precisa do milagre sou eu. Ele ficou tão feliz que ele chegou em mim e falou assim: olha como é que eu estou agora. Olha o que ele fez, pastor Júnior. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, receba o milagre da parte de Deus onde você está agora. Diga comigo: valor, caráter. Agora diga poder. O crente precisa se revestir de poder, irmão. Talvez você não vai dar glória agora, mas o importante é você guardar na prateleira da tua alma. Eu disse aos irmãos poucos minutos que o diabo não está mais preocupado em tirar a gente da igreja, não. Ele está preocupado em nos tirar da presença de Deus. E ele pode fazer isso dentro da igreja, te distraindo no culto. O culto, irmãos, eu não estou falando que ele tem que ser barulhento, mas ele tem que ter poder de Deus. E nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus, mas aonde tem poder de Deus tem valor. Por quê? Porque o diabo não está mais preocupado em assustar ninguém. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. O diabo é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. Eu tenho 47 anos de vida. Eu tenho muita coisa para aprender, mas uma coisa eu já aprendi: não é fácil chegar no céu. Isso eu já aprendi. Eu prego desde os 14, tenho 47, fazem 33 anos que eu viajo pregando a palavra. O que eu vou falar aqui agora tem irmãos que vão concordar. Eu sou de um tempo que a pessoa chegava na igreja sem ser liberta, o diabo manifestava no meio do culto. Quantos aqui já viram isso? Aí, na porta. Quantas das vezes nós vimos na porta que o diabo não queria que a pessoa entrava para dentro da igreja? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, não precisa responder não, responda para você mesmo. Quantas das vezes nós estamos vendo isso nos dias de hoje? Por quê? Porque ele não está preocupado mais em chamar atenção, irmão. Ele está preocupado em se esconder. É por isso que a igreja tem que se revestir de poder, porque se tiver poder ele não se esconde. Aleluia! Às vezes ele quer se esconder nos jovens, se esconder no departamento, se esconder no altar, se esconder em tanto lugar, mas aonde tem poder eu quero ver ele se esconder. Aonde não tiver sombra para ele se infiltrar, eu quero ver ele se esconder. É por isso que a igreja tem que se revestir de... Quem canta não tem que cantar porque a voz é bonita e gosta de cantar. Quem diz que voz bonita resolve alguma coisa? Não. Quem gosta de voz bonita é nós. Deus não está preocupado com voz bonita. Deus está preocupado com quem canta em espírito e em verdade. Glória a Deus. Não adianta eu vir aqui vomitar meia dúzia de versículos, falar em grego, hebraico, aramaico, homilética, hermenêutica e ser raso. Quem prega tem que pregar com poder. Quem canta tem que tocar com poder. Com todo respeito aos músicos, quem toca tem que tocar com poder. Não é chegar e ficar dedilhando não, mas é no dedilhar dos dedos. O céu se abre, a glória a Deus, e Jesus renova. Eita, glórias a Jesus. A igreja nesses últimos dias precisa se revestir de poder. Irmão, nunca tivemos sinais tão claros da volta de Jesus como estamos tendo nesses dias. Nunca tivemos. Uma das coisas que Daniel vai dizer é que no fim dos tempos a ciência iria evoluir. Irmãos do céu, você quer mais do que a inteligência artificial? Você viu uma matéria da China que eles fizeram uma réplica do cérebro humano tão perfeito que as reações do cérebro artificial é igual ao do cérebro natural. Estamos vivendo o tempo do fim. E sabe o que me preocupa, pastor Júnior? O que mais me preocupa? Os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes e as nossas crianças, que estão perdendo a inocência cada dia mais cedo. A criança não sabe nem falar papai e mamãe, vai dar um celular para ela que você vai ver se ela não sabe, tem que esticar o dedo e ficar passando para cima. E posso te dar uma notícia? Se a trombeta tocar agora, irmãos, a mãe pode ficar, mas se a criança for inocente, a mãe vai ficar só com a roupa da criança no colo, porque a criança vai embora. Mas quanto mais cedo os nossos filhos perder a inocência, mais chance eles vão ter de ficar. É por isso, com todo respeito, irmãos, que você não deve dar aparelho de celular no culto para o teu filho poder te dar paz para você assistir o culto.
Seu filho precisa assistir o culto. Palavra 2 horas de culto não mata ninguém não, meu irmão. O que mata é o pecado, é o mundo, é o vício. Mas a palavra cura, restaura, salva. Eita, glória a Jesus. Eu não sei dizer, irmãos. Se eu tiver errado, os irmãos me perdoam. Até porque eu não estou falando com precisão, porque eu não sou cientista e nem especialista. Mas eu nunca vi o tanto de criança especial que estamos tendo depois da pandemia para cá. Pelo menos em Catanduva é muita coisa. Eu entendo que tem crianças com necessidades especiais, e não é para este público que eu estou falando. Eu estou falando para aquele que, se você não der o celular, não fazer o gosto dele, ele quer fazer birra, e você dá para ele poder te dar sossego. Eu tenho uma receita para você. É melhor você fazer ele segurar 2 horas no culto aí, do que amanhã ele ser um desviado da igreja. Aí depois fica colocando defeito na igreja. A igreja não tem departamento com meu filho. Aqui ninguém vem ensinar beabá para filho não, meu irmão. Beabá ele aprende na escola. Aqui ele aprende no céu. E na tua casa ele aprende a ter educação e reverenciar a casa de Deus. Quem mandou me convidar? Sabe quem é o culpado disso mesmo? Nós mesmos. Quanto custa o celular do teu filho? Quanto custa um exemplar da Bíblia? Tem um videogame que quer. Sabe falar o nome dos personagens da série que ele gosta, mas não sabe falar meia dúzia dos apóstolos de Jesus. O que eu estou vendo de criança com os olhos arregalados em mim, irmão. Eu sou gente boa, viu, irmão? Talvez você já ouviu falar isso em rede social. Pastor, como que o senhor consegue? Esse dia o irmão perguntou para mim, Bruno: pastor, como é que o senhor consegue pregar 1 hora e não beber água? Fui treinado na guerra, meu irmão. Mas como que é a guerra? Chama minha mãe, ela vai te ensinar. Minha mãe dizia para nós, na hora do culto: eu não quero que vá em banheiro, beba água e não atrapalhe o culto de ninguém. E detalhe, hein? Se falar alguma coisa, a mãe já quer sair da igreja porque mexeu com meu filho. Cuidado! Melhor lugar para ele ser orientado é aqui dentro. Não é no mundo, não. É verdade mesmo. Eu quero voltar aqui, Jesus. Glórias a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmão. Nós não temos o direito de atrapalhar o culto de ninguém. Não temos. Tem pessoas que vêm de casa com a alma frita querendo ouvir. Aí tem um carrinho no meio do culto. E detalhe, não preciso ser profeta não, irmão. Acaba o culto, é aquela dosagem de copo plástico debaixo das cadeiras. Aleluia. Engraçado que na nossa casa nós não deixa. É verdade. Eu não preciso ser profeta, irmão. Acabar o culto, deita debaixo das cadeiras, que tu vai ver chiclete colado debaixo da cadeira. E por que não cola no sofá de casa? E por que não cola na porta do armário? Lá custou? Aqui também custou. Aqui é a casa de Deus. Aqui não é outro lugar não. Aqui é a casa de Deus. Estamos juntos, varão. Glória a Jesus. Diga comigo: valor, caráter e poder. Sabe o que está faltando na igreja? Poder. Esses dias eu fui pregar em Pernambuco, pastor. Me levaram numa escola bíblica. O ministério me levou. Meu pastor, presidente, me pôs na caravana e falou: vamos lá que o senhor vai falar na escola bíblica. E eu fui. Era tanta gente que não conseguiram fazer na igreja. A igreja não ia comportar. Alugaram uma quadra de esporte, uma quadra de uma escola de educação física. Quando nós descemos do carro, o pastor anfitrião lá de Pernambuco recebendo a gente, nos esperando. E aquela multidão de gente na quadra. Fizeram um palanque, que era o púlpito, e aquela multidão de gente. Quando nós estamos entrando, descemos do carro, o pastor: Pai do Senhor, presidente, Pai do Senhor, meus irmãos, que alegria ter os irmãos, vamos subir para o altar. Aí apareceu um menino. Na minha cabeça, aquele menino tem 8 anos no máximo, pequenininho assim, ó. Aí ele olhando para o pastor assim, ó. O pastor presidente, não era para mim não, o pastor presidente. Aí o pastor olhou para ele e falou: Pai do Senhor, obreirinho, tudo bem? Ele falou: tudo bem, eu posso cuidar do seu carro? O pai dele ficou da cor da camiseta do obreiro aí, rosa. Não, vermelho. O obreiro ficou vermelho. Falou: ops, o que é isso, menino? Imagine, meu irmão,
presidente da igreja, o teu filho fala para o presidente: posso cuidar do teu carro? Você me dá um dinheiro para cuidar do teu carro? O pai derrete de vergonha. Quando ele disse isso, o menininho falou isso, o pai falou assim: fulano, fica quieto, o que é isso? O pastor falou: não, calma, fique em paz. Enfiou a mão no bolso, tirou 10 reais e deu para ele. Falou: pode cuidar do meu carro. Ele catou o dinheiro, olhou e sumiu no mundo. Nós estamos sentados no altar, pastor, e em volta da quadra eram uns barranco. O quadro do pastor ficou desse lado. Nós já entramos e subimos para o altar. E eu estou aqui. Quando eu olhei para o lado, que eu olhei os carros estacionados aqui, que eu olhei lá no fundo da quadra, um monte de menininho pequenininho descendo, escorregando em caixa de papelão. Lembra aquela brincadeira? Descendo barranco? Quem é que estava no meio lá na caixa de papelão? O menino. Aí eu catei, cutuquei o presidente e falei: pastor, com todo respeito, dá uma olhada onde está o guardador do carro do senhor. Aí ele olhou e falou: cadê? Eu falei: lá no barranco, brinca. Só dava para ver o olho, irmão, pura terra. Mas na hora que o céu desceu, que a glória tomou conta do ginásio, eu estou pregando aqui, ó, e a nuvem da glória tomada. Quando eu virei para o altar, o menininho na frente do presidente marchando, falando em línguas, e o presidente com a cabeça baixa. De repente o menininho parou, apontou o dedo e disse: assim te diz o Senhor. Hoje os nossos filhos não sabem nem o que é falar batismo com o Espírito Santo, irmão. Menininho marchando, falou em línguas, falou algumas coisas com ele que eu não consegui ouvir, mas só pode ser Deus, porque ele sacou o lenço, colocou nos olhos, sentou na cadeira, e o menino de 8 anos na igreja, na orelha dele, tá. Nossos filhos não sabem nem orar. Sabe por que não sabe orar? Porque não vê o pai e a mãe orando. Quer ver seu filho subir no dia do arrebatamento, meu irmão? Ensine ele a amar a igreja e ter temor da palavra de Deus e da casa de Deus. Precisamos ser revestidos de... Eu oro para Deus todo dia, irmãos. Visita os filhos dos crentes, Jesus. Chama eles de madrugada, como o Senhor chamou Samuel lá no quarto. Faça eles terem experiência, ouvir a tua voz. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Dando pipoca para atrair crente para o culto. E eu não estou falando bobeira não, meu irmão. Puxa na internet que tu vai ver. Pessoa chega para cultuar, já recebe um pote de pipoca para sentar e ficar comendo pipoca e ouvindo o culto. Com todo respeito, o inimigo não está nem preocupado em querer fazer barulho para assustar os crentes. Se não é fácil cultuar, meu irmão, na raça, imagina comendo pipoca. É por isso que está faltando o poder de Deus na igreja. É por isso que está faltando a graça de Deus na vida dos crentes. Ah, Jesus. Tem crente que só falou em línguas no dia que foi batizado, irmãos. Tem gente que só lembra que é crente na semana da ceia. Isso aqui é culto de avivamento ou é culto de ensino? Uma coisa assim, morto ninguém sai daqui, mas pela palavra nós vamos sair de pé. Diga comigo: valor, caráter e poder. Para encerrar por causa do horário. Aí Jesus disse o quê? A parte B do verso 8: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Fica tranquilo, irmãos, o que é teu vai chegar na tua mão. E ninguém está falando de bênção material, não, está falando de ministério. Tá certo? Tem gente que Jesus chamou para ficar em Jerusalém. Tem gente que Jesus chamou para mandar para a Judéia, outros para Galileia. E tem gente que Jesus soprou para conhecer os confins da terra. Aleluia. Glória. Você sabia que tem gente que nunca vai sair de Jerusalém? Aleluia. Até porque se todo mundo saísse de Jerusalém, o que seria de Jerusalém? Fechava as portas. Tem gente que vai ficar a vida inteira em Jerusalém. Mas também não quer dizer que quem chegou nos confins da terra é maior do que quem está em Jerusalém. Jesus precisa de você onde Ele te colocou. Quem pode dar glória por essa palavra? Esses dias, para encerrar, esses dias eu estava precisando ouvir a voz de Deus. Catei meu carro com a minha família, fomos para São Paulo para ir no círculo de oração da igreja da minha mãe. Quando eu cheguei de manhã, a igreja como a dos irmãos aqui, ó, porta principal na frente, o púlpito aqui, e aquela porta lateral, famosa de toda a igreja. Porta lateral. Eu entrei pela porta lateral, as irmãzinhas do cocó, do joelho grosso, orando. Eu entrei pelo corredor, fui lá no fundo, dobrei o joelho no meio dos bancos e fiquei quietinho. Falei, eu vou ficar quietinho, porque quando acabar a oração de joelho, que elas ficarem de pé, elas dão oportunidade para alguém pregar. E quando eu ver que chamou alguém, aí eu levanto.
E eu estou quietinho lá. E de repente a irmã que estava na direção da oração falando: Senhor, do nada, irmãos. Ela apresentando casa de irmãos, nome, família. De repente ela chegou em mim: Senhor, visita o pastor Isaías lá em Catanduva. Visita a sua esposa, irmã Sheila. Visita o João, visita a Sara, Jesus. Visita aquela igreja que o Senhor colocou nos cuidados do teu servo, dá graça para o teu filho. E eu lá atrás, no meio do banco, ela está lá: vai lá em Catanduva agora, renova as forças do teu ungido. E eu cheguei à conclusão, meu irmão. Ela não me viu, mas estava orando por mim. Eu cheguei à conclusão: sabe por que Deus está fazendo a gente prosperar lá? Porque tem gente lá na base de Jerusalém com o joelho dobrado orando por nós. Então, meu irmão, não precisa você correr atrás de cidade grande, não precisa correr atrás de ministério grande e nem de igreja lotada para a chamada de Deus florescer na tua vida. Quando Deus chegar o tempo de Deus, Deus manda te buscar na porta da tua casa. Deus te acha onde você está. O que é teu e ninguém vai impedir aquilo que Deus falou que é teu. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Quem quer que o pastor Isaías volte, diga amém. O pastor Isaías não sabe de nada não, irmão. Não sabe de nada não, vai saber agora. Você que ainda não entrou lá, não pôs seu nome lá